aconteceu com a sua história, aconteceu com a sua história. O que aconteceu com a minha, aconteceu com a minha, porque cada pessoa é sua própria história e seu próprio caminho. Eu estava pensando sobre isso, talvez ainda não esteja claro o que eu estou querendo dizer a você. Eu vou contar uma história, talvez elucide o que eu estou querendo comunicar a você agora. Duas pessoas se conheceram, não eram amigos de longas datas, como a gente costuma dizer, mas fizeram uma amizade, traçaram ali uma amizade. Um era advogado, vindo de uma família estruturada, de condições financeiras, e o outro era alguém que havia optado por uma vocação religiosa. E um belo dia eles estavam conversando. Esse outro, que optou pela vocação religiosa, era cearense, olha aí, Vitória, lá de Fortaleza. E eles começaram a conversar e o advogado começou a apresentar a sua vida, falar, compartilhar. Eles estavam ali, na verdade, que optou por uma vocação religiosa, estavam fazendo uma consulta jurídica, forense, ao advogado, mas aquela conversa que começou com um assunto técnico se desdobrou numa conversa mais íntima, mais pessoal. E conversa vai, conversa vem, o advogado começou a falar da sua vida, da sua história, que ele havia feito, e contava isso não com vaidade, havia feito uma formação no exterior, que ele havia feito outros cursos aqui no Brasil, começou a contar a sua vida. E o que optara pela vocação religiosa se calou um pouco, contou alguma coisa de sua vida, mas quando ele saiu dali, ele saiu daquele escritório se sentindo nada. Não por causa daquilo que o outro contou, mas por causa daquilo que ele internalizou e da leitura que ele fez daquela conversa. E ele saiu dali pensando assim: meu Deus, se eu tivesse tido uma outra família, se meus pais tivessem me orientado de outro jeito, talvez eu teria tido uma carreira mais brilhante. Eu teria feito outros cursos, talvez eu tivesse conhecido outros países, mas eu não tive a sorte que esse rapaz teve de ter uma família estruturada, de ter uma indicação, de ter orientações tão lúcidas. Ah, se eu tivesse recebido essa orientação, talvez a minha vida tivesse desembocado em coisa melhor. Inclusive ele começou a questionar a sua própria vocação. Eu não sei se era isso mesmo, se eu deveria ter feito isso, se deveria ter optado por este caminho, de modo que ele foi para casa se sentindo nada, conversando consigo mesmo enquanto dirigia seu carro, até que veio esse texto. O Espírito Santo comunicou claramente ao coração, o coração dele dizendo assim, pelo texto aqui da palavra, lembrando as palavras do apóstolo Paulo: o que eu sou, sou pela graça de Deus. O que eu sou, sou pela graça de Deus. O que isso tem a ver com o nosso texto? Paulo não é Pedro. Ele não precisa comparar a sua história com a história de ninguém. Ele não tem que comparar a sua vocação com a vocação de ninguém. E quantos de nós adoecemos porque ficamos comparando a nossa vida com a vida do outro? Mas o outro foi mais longe, mas o outro acertou, mas o outro conseguiu construir uma família mais ajustada. E a gente vai se abatendo, e a gente vai se amenizando, se apequenando, como se a nossa história devesse ser medida pela história do outro. A história de Pedro era de Pedro, a de Paulo era de Paulo, de modo que você nessa noite não se compare com ninguém, nem a história de ninguém. A sua história é única, e diga em alto e bom som para você mesmo: o que eu sou pela graça de Deus.
vez em quando a gente pensa assim, mano, por que a carreira não emplacou? Por que aquele projeto não deu certo? E do outro deu? Por que aquilo que eu projetei tem vários fatores? Naturalmente isso é complexo. Mas o fato, e aqui para mim isso fica muito claro, Paulo não fica medindo a sua história com a história dos outros. A história dele é única. O que aconteceu com ele. De modo que para mim, essa chave aqui é uma chave de leitura da vida de Paulo que eu devo trazer para a minha vida. E quando eu trago esse princípio para a minha vida, muita coisa se resolve. Porque eu não fico preso ao passado. Eu não fico lamuriando por aquilo que não deu certo. Eu não fico dizendo a minha história é pior do que a história do meu vizinho, do meu irmão de igreja. Eu não fico me lamentando. Eu não fico preso ao meu passado, nem aquilo que eu poderia ser, por quando julgo tantas possibilidades que tinha. Não, Paulo não se compara a nenhum apóstolo. Paulo é Paulo. Paulo foi alcançado pela graça de Deus, e é isso que importa. A graça de Deus que operou em Pedro, opera em Pedro de um jeito. A graça que operou na vida de Paulo, opera de um jeito na vida de Paulo. Eu já tive tanta crise com isso. Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não optei por aquele caminho? Já tive crises tremendas com isso. Tremendas. Por que eu não apostei naquilo que estava dando certo? Por que eu desisti daquilo? E quantos ficam assim, pensando, mas se fosse, e se fosse você não sabe? O que você sabe é que essa graça de Deus, essa graça que faz ressurgir defunto, essa graça que faz milagres e opera milagres inimagináveis, essa graça que foi com o outro, essa graça também de Deus foi com você. Porque eu sou pela graça de Deus. Em segundo lugar, essa graça de Deus que é poder que faz ressurgir e que me dá a chance, a oportunidade de eu ser eu mesmo, não o outro, eu mesmo, com as minhas debilidades e falhas, com as minhas possibilidades e potencialidades, eu mesmo, não o outro, eu, Josias Novaes. Essa graça que me chama para que eu seja eu mesmo. É a graça também que me chama para ser fecundo. E Paulo diz isso na segunda parte do versículo 10, quando ele diz: porque essa graça de Deus, e por ela sou o que sou, essa graça operou na minha vida não de forma inútil ou estéril. A Bíblia de Jerusalém traduz essa expressão grega que aparece na sua Bíblia, talvez como vã, traduz como estéril, e eu gosto disso. Essa graça de Deus tornou a vida de Paulo uma vida fecunda. E tem razões para isso. Paulo pode dizer isso. Só para lembrar, duas coisas. Poderia listar aqui muitas. A primeira, foi esse homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento.